Nós cantamos aqui, clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E infelizmente, o brasileiro ele tem a cultura de deixar tudo para a última, mas você não. Está repreendida essa cultura na tua vida, está repreendida essa cultura na tua casa, está repreendido no nome de Jesus. Você não vai deixar nada para a última hora, principalmente se preparar para a vida dele, porque aqueles que deixarem para se preparar na última hora vão ficar. Foi isso que o Senhor Jesus nos disse na parábola das 10 virgens. 5 tinham óleo, 5 não tinham. Deixaram para comprar óleo na última. Quando elas voltaram com o óleo, já tinha fechado a porta. Então você já está sendo preparado para a vinda do Senhor. Você não vai se preparar, Deus já está te preparando. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para terminar até o dia do Senhor. Então ele está, olha isso, você está num processo. Hoje Deus está tratando um pouquinho, amanhã ele vai tratar mais um pouquinho, depois da manhã mais um pouquinho, e assim até a vinda do Senhor Jesus. Então quando você der uma pisada de bola, principalmente na tua casa, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, e de repente a tua esposa olhar brava para você, sabe daquele olhar fulminoso, aquele olhar que parece que você fala aí, ei princesa, calma, Deus ainda está trabalhando. Calma, eu estou no processo, eu vou melhorar, calma. Ei marido, espera aí um pouquinho, Deus ainda está trabalhando na minha vida. Eu ainda sou um vaso em construção. Amém? Amém? Glória a Deus. Dá uma palavra de Deus para a tua vida, algo que Deus tem ministrado em meu coração já há algum tempo. E eu creio que hoje Ele vai liberar essa palavra sobre a tua vida. Eu peço a Deus que essa palavra encontre terra fértil, encontre terra boa, que essa palavra venha a ser colocada no teu coração como uma semente do céu, e que essa palavra venha germinar e gerar muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 29. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e disse o Espírito a Filipe. E disse o Espírito a Filipe. Quem que disse? O Espírito. Chega-te e ajuda-te a este carro. Você está vendo o Espírito Santo aqui com os teus olhos físicos? Você está ouvindo com os teus ouvidos o Espírito Santo aqui, com os teus ouvidos carnais? Você está ouvindo ele? Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Como você está me ouvindo aqui agora, você está ouvindo o Espírito Santo aí? Não está, na verdade? Eu não estou. Mas, no entanto, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que o Espírito Santo disse, que o Espírito Santo falou. E se nós formos ler o contexto desta palavra, nós vamos ver que Filipe ouviu a voz do Espírito, que Filipe obedeceu a voz do Espírito, e que Filipe foi usado por Deus para levar o etíope ao reino dos céus. Mas o que de repente você não sabe é que através dessa vida, toda uma nação se converteu ao Senhor. O contexto desta palavra vai dizer que Filipe estava junto com os seus discípulos, junto com os apóstolos, todos adorando, buscando, todos no mover sobrenatural de Deus, uma multidão, vida se rendendo ao Senhor, e o Espírito Santo tira Filipe desse meio e leva ele para um caminho deserto, onde não tem ninguém, onde ele está sozinho. E ali o Espírito Santo fala ao coração, ao espírito de Filipe: chega-te e ajunta a este carro. O que Deus está querendo falar para mim e para você é que
para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos silenciar todas as vozes que estão ao nosso redor, inclusive a nossa. Inclusive a nossa. O que Deus está querendo dizer para você é que para você ouvir o Espírito Santo, você precisa abaixar, você precisa diminuir o volume da voz da tua carne, porque a tua carne grita para você fazer o que agrada a tua carne. Mas para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós precisamos distanciar das demais vozes. Sabe quando você mergulha numa piscina? Quando você vai lá para o fundo, pode estar uma maior gritaria fora da piscina, mas ali embaixo você não escuta. Porque existe uma barreira de água da onde você está até aquelas vozes. E é por isso que Deus fala para mim e para você mergulharmos mais profundo nas águas do Espírito. Porque quando nós formos mais profundo, quando nós mergulhamos mais profundo, quando nós mergulhamos mais profundo, você está entendendo? Quando nós paramos de ver televisão, quando nós paramos de ver celular, quando nós paramos de ficar jogando conversa fora, e vamos mais profundo aqui, ó, na palavra, nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito. E o tema da palavra de hoje é a voz do Espírito Santo. Todo ser humano, ele é formado por corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, vai nos dar essa base. E o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Você é formado por espírito, alma e corpo. O corpo, ele é formado no pó da terra. Está lá em Gênesis, capítulo 1. Capítulo 1 e capítulo 2 também vão dizer que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança. Do pó da terra formou Deus e soprou nele o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o corpo do homem é formado do pó da terra. E nós trazemos uma herança pecaminosa herdada de Adão. Todo ser humano é descendente de Adão e herdou o pecado de Adão. Então a nossa carne, ela tem uma inclinação para as coisas da terra. Por quê? Porque ela é da terra. A nossa alma é a sede da nossa personalidade. A nossa alma é a sede onde nós tomamos as decisões diariamente. A nossa alma, ela é complexa. A nossa alma é o nosso maior bem, é o bem mais valioso que todo ser humano tem, é a sua alma. O que o diabo quer? Você acha que o diabo quer matar o seu corpo? Se o diabo matar o seu corpo vai para a terra e vai daqui a pouco se desintegrar, e os ossos vão ficar lá e vão apodrecer, e vai ficar lá. Então o diabo não quer nada do seu corpo. A palavra de Deus fala que quando nós morremos, o Espírito volta para Deus. E o que fica então? A nossa alma. Então o diabo está atrás da tua alma. Por isso que Deus fala: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua vida. Guarda o teu coração. Muitas das vezes a Bíblia ela assimila a nossa alma o nosso coração. Muitas das vezes nós assimilamos o nosso lado com uma dor no coração, mas na verdade você está com uma tristeza, na verdade você está com um sentimento depressivo, uma angústia. Nossa, está doendo meu coração. É claro.
Então a alma é onde nós sentimos alegria, sentimos dor. É a nossa alma. Sentimos prazer, sentimos desprazer. É a nossa alma. Aonde nós decidimos fazer ou não fazer é na nossa alma. E o nosso espírito foi dado por Deus. Quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, Deus deu do seu espírito. Deus deu algo divino para nós. E no nosso espírito é onde o Espírito Santo de Deus fala. Aonde que Deus fala com você? Aonde que o Espírito de Deus fala com você? É no nosso espírito. Romanos, capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito, veja aqui, ó, aqui dá um detalhe aqui que muitas das vezes as pessoas leem e não prestam atenção, e não conseguem diferenciar. Mas veja, o próprio Espírito, a primeira letra desse Espírito está em que formato? Qual forma? Caixa alta. Testifica com o nosso Espírito. Como que está a primeira letra desse Espírito agora? Caixa baixa. O que quer dizer? Quer dizer que esse primeiro Espírito é o Espírito Santo de Deus. E esse segundo Espírito é o nosso Espírito. É o Espírito que Deus nos deu. Então veja que o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Tem muita gente esperando ouvir o Espírito Santo, assim como você está me ouvindo, quando na verdade o Espírito Santo ele vai falar lá no teu espírito, ele vai te convencer lá no teu espírito. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos templo, que nós somos morada, que nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele mora lá, junto com o nosso Espírito. E é lá que ele ministra na minha vida e na tua vida. É lá que ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. É lá que muitas das vezes ele fala, vai, para o que você está fazendo e vai falar do meu amor para fulano de tal. Para o que você está fazendo e vai orar para fulano de tal. Para o que você está fazendo e vai fazer isso. É lá no meu espírito. Eu me imagino Felipe naquele caminho, sozinho. E ele não ouviu, imagino eu, que ele não ouviu uma voz audível, como nós estamos ouvindo agora. Pode ser que ele tenha ouvido, pode ser. Mas eu tenho certeza que ainda que ele tenha ouvido essa voz audível, o Espírito Santo falou lá no espírito dele. Vai lá, ajunta-te aqui no carro, porque eu quero fazer uma obra grande, uma obra poderosa. Então você vai ouvir a voz do Espírito Santo aqui no teu espírito. De repente, você está esperando ouvir essa voz aqui, ó, nos teus ouvidos, quando essa voz já está falando lá no teu espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Por que eu estou dizendo isso? Aonde que está a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar? Eles estão no nosso corpo físico. O nosso corpo físico, como nós vimos, ele foi feito do pó da terra. As janelas da nossa alma, por onde entram, muitas das vezes por onde saem as saídas da vida, estão no nosso corpo. E o nosso corpo ele está inclinado para as coisas da terra, porque ele foi feito do pó da terra, porque ele é da terra. E
porque ele vai ficar na terra. O que você tem ouvido? Ou quem você tem ouvido? O que você tem visto? O que você tem tocado? O que você tem degustado? O que você tem chegado? Para você usar as janelas da alma para os prazeres da carne, para as coisas da carne, é muito fácil, né? Precisa fazer algum esforço? Bem, agora para você usar essas mesmas janelas da alma que estão no nosso corpo terreno para alimentar o teu espírito é fácil? Você tirar um tempo para você ler a palavra de Deus com o teu corpo é fácil? Você tirar um tempo para você ouvir a palavra de Deus, ouvir alguém testemunhar de Deus, conversar com alguém que tem algo de Deus para trazer para a tua vida é fácil? Você tirar um tempo para você dobrar os teus joelhos e você começar a falar com Deus é fácil? Por quê? Porque o nosso corpo, ele milita contra o nosso espírito. Mas para fazer as coisas da terra, é fácil demais. Porque ele já tem essa inclinação para as coisas da terra. Então, como eu faço para me influenciar a minha alma a ter decisões boas, a tomar decisões que agradam a Deus, a fazer a vontade de Deus? Porque a nossa alma, ela é a sede das nossas decisões, e a nossa alma, ela é influenciada pela nossa carne, e ela é influenciada pelo nosso espírito. Quem tem influenciado a tua alma? Quem tem te influenciado nas decisões que você tem tomado diariamente? A tua carne ou o teu espírito? Na hora que o bicho pega, meu irmão, na hora que você tem que tomar uma decisão e não tem pai, não tem mãe, não tem chefe, não tem ninguém, é você que tem que decidir, é você que vai ter que fazer. Quem que tem te influenciado? Jesus orou: Pai, a gente está pegando aqui, papai. A minha carne, Deus, não está querendo passar por isso não. Mas o Espírito dele gritou: todavia, seja feita a tua vontade, Deus. Eu estou aqui para te obedecer. Eu estou aqui para ser um servo obediente à tua palavra, obediente àquilo que o Senhor tem me orientado a fazer, e eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, não aquilo que a minha carne quer que eu faça. Nós já temos um exemplo. Mas o que você tem feito diariamente? Como você tem tomado as suas decisões diariamente? Para nós ouvirmos no Espírito, nós precisamos mortificar a nossa carne. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso de número 5. Depois eu te aconselho a você estudar esse capítulo de Colossenses, porque ele é muito impactante. Ele traz uma realidade muito clara para as nossas vidas. E olha o que a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você: mortificai, ou seja, matai, crucificai. Você lembra daquele versículo que Jesus fala: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então é exatamente isso, ó. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, os desejos vivos, os desejos banais, os desejos mais absurdos que nós vemos que o mundo tem oferecido, principalmente para aqueles que escolhem seguir a Jesus. A avareza, que é a idolatria. E muitas das vezes, por vivemos num país onde o
catolicismo reinou e dominou durante muito tempo, nós achamos que a idolatria é somente adorar imagens. Não, meu irmão, tudo aquilo que você coloca acima de Deus é uma idolatria. Se você está colocando o teu corpo acima de Deus, você está idolatrando o teu corpo. Se você coloca ali um cantor, ainda que seja um cantor gospel, acima de Deus, você está idolatrando aquele cantor. Está sendo uma idolatria. E assim com todas as demais coisas. Verso 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você lembra que eu falei para você que tem algo interessante na obediência? Também tem algo interessante na desobediência, que é a ira de Deus. Verso 7. Nos quais também em outro tempo andastes, quando nelas viveis, ou quando viveis nelas. Durante muito tempo eu vivi essa vida. Durante muito tempo eu andei por esses caminhos tortos, por esses caminhos obscuros, fazendo a vontade da minha carne, cumprindo o desejo da minha carne, fazendo tudo que a minha carne queria. E eu colhi. Tudo que eu plantei na carne, eu colhi na carne. Até que Jesus me chamou e eu comecei a plantar no Espírito. E hoje eu tenho colhido no Espírito. Verso 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras fortes da vossa boca. Meus irmãos, eu cresci na rua. Eu perdi meu pai com 7 anos, a minha mãe teve que sair para trabalhar. Resumindo, eu cresci na rua, eu cresci sozinho, do jeito que eu queria, falando linguajar da rua. De cada 10 palavras que saíam da minha boca, 11 eram palavrão. No entanto, hoje eu não falo mais palavrão. Por quê? Porque Deus mudou a minha maneira de falar. E é isso que Deus quer e vai fazer na tua vida também. Verso 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Se nós formos ler Gálatas, capítulo 5, não precisa colocar na mão, nós vamos ver exatamente tudo isso que nós acabamos de dizer. As obras da carne. Verso 10. E vos vestiste de novo, do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Verso 11. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem barba, ou cinta, servo, ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Trazendo para os nossos dias, onde não há rico, onde não há pobre, onde não há branco, onde não há negro, onde não há chinês, japonês, africano, somos tudo em Cristo, e Cristo é tudo em nós. Verso 2. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestidos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, em vossas almas, e sedes agradáveis. Se você pegar tudo isso que nós acabamos de ler, e você for lá em Gálatas 5:22, você vai ver tudo isso descrito lá, como fruto do Espírito. Fruto de quem? Ajuda o pastor aí, meu irmão. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. E Deus está falando para mim e para você, nos revestirmos
nos vestimos desse fruto, para nós termos entranhas de misericórdia, de amor, de perdão, uns para com os outros. A palavra de Deus é muito clara, irmãos. E Bíblia confirma a Bíblia. A palavra de Deus, ela nunca vai ser contraditória. Pelo contrário. Você sempre vai ver uma palavra que você lá em Gênesis sendo completada, sendo dita novamente em Apocalipse, sendo confirmada em outro livro da Bíblia. Porque Bíblia confirma Bíblia. É isso que torna a Bíblia uma palavra viva e eficaz, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Fruto do Espírito. Esse Espírito que fala o nosso Espírito. Esse Espírito que produz esse fruto, ele testifica, ele fala no nosso Espírito. E aqui Deus ele me revelou algo maravilhoso, porque eu sempre acreditei que as janelas da minha alma eram tato, olfato, audição, visão e paladar, os sentidos do meu corpo físico, mas que são inclinados para a terra, são inclinados para as coisas da terra. E aqui agora Deus ele fala para mim que existe uma outra janela da minha alma, que se chama Espírito Santo de Deus, que testifica no meu espírito. Então, como eu vou influenciar a minha alma? Como eu vou influenciar as decisões que a minha alma toma? Ouvindo mais o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando você abre uma janela, o que acontece? Quando você abre a janela do seu quarto, o que acontece? Entra a luz, entra a claridade. Mas quando você abre a janela, você olha para um lado da sua casa, sim ou não? Quando você abre as janelas da sala, você vai lá e vai de fora com o que tem do lado de fora da sala. Quando você vai e abre a janela do quarto, você vai e vai de fora com o que tem do lado de fora do quarto. Quando você abre a janela da tua carne, quando você abre a janela dos teus olhos, você vai e dá de cara com aquilo que os teus olhos veem. Quando você abre a janela do teu ouvido, você vai e dá de cara com aquilo que o teu ouvido ouve. Os teus olhos podem ver as coisas de Deus? Podem. Mas também podem ver as coisas da terra, as coisas do mundo, as coisas da tua carne, as coisas que agradam a tua carne. E nem tudo que agrada a tua carne é pecado, meu irmão. Nem tudo que você ouve, mesmo não sendo coisa de Deus, é pecado, não é? Não é ilícito você ouvir, ver. Deus te deu a visão, a audição, o paladar. Nem tudo que você degusta é pecado. Mas quando você degusta alguma coisa, você está abrindo a janela do seu paladar para alguma coisa. E você pode abrir para as coisas boas ou para as coisas ruins. Mesma coisa, o tato, o olfato. Nessas janelas da nossa alma, que vem pelo nosso corpo, nós temos que escolher se nós queremos permitir acesso a coisas boas ou a coisas ruins. Agora, nessa janela que se chama Espírito Santo, não tem essa opção. Nessa janela que se chama Espírito Santo, só tem acesso às coisas de Deus, às coisas de Deus, às coisas do ar, às coisas do céu. Por essa janela só vai entrar bênção. Por essa janela só vai entrar as coisas do céu. Diferente das janelas do nosso corpo, que podem tanto entrar as coisas do céu como as coisas da terra. Então, para mim, influenciar minha alma a tomar decisões onde eu vou poder dizer que seja feita a tua vontade,
eu preciso ouvir a voz do Espírito. Eu preciso buscar mais ouvir a voz do Espírito. E uma das formas que muitas das vezes nós negligenciamos para ouvirmos mais a voz de Deus é o jejum. Porque quando eu faço um jejum, eu estou dizendo para a minha carne, eu sei que você gosta de comer. Eu sei que você gosta de sentir o prazer de uma boa comida. Eu sei que você precisa dos nutrientes, dos alimentos para você sobreviver. Mas quem está no controle não é você. Então você vai comer quando eu falar para você comer. E quando nós mortificamos a nossa carne, seja com um jejum de 12, de 24, de 3 dias, de 40 dias, a tua alma, ela fica sensível a ouvir a voz do Espírito. Porque você está calando a voz da sua carne. A tua carne ela não está mais gritando a ponto de te fazer não ouvir a voz do Espírito. E o Espírito Santo ele fala como o Espírito Santo fala. Como o Espírito Santo de Deus fala. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus tem te ensinado, tem te feito lembrar de palavras que Deus já ministrou no teu coração há tempos atrás, de versículos que Deus já ministrou no teu coração há anos atrás, e você ouve só o comecinho desse versículo e você já fala todo o resto dele. Por quê? Porque o Espírito Santo está te fazendo lembrar lá no teu Espírito, lá no teu Espírito. Por que nós não mentimos uns aos outros? Por que nós aqui hoje não enganamos uns aos outros? Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala lá no nosso espírito, o pai da mentira é o diabo. Você vai se fazer filho do diabo? Ei, o velho homem já morreu, você é uma nova criatura. Você vai continuar tendo as práticas do velho homem. Não é o pastor que fala para você, não é o pastor que te convence, não é a palavra que está sendo ministrada aqui esta noite que vai te convencer, não, meu irmão. Quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Amém? Lá no teu espírito, lá no teu interior. Lá onde eu não tenho acesso. Lá onde o teu esposo, tua esposa não tem acesso. Lá onde o teu pai e a tua mãe não têm acesso. É lá que ele vai te convencer. É lá que ele vai falar com você. É lá. Atos capítulo 1, verso de número 8. É muito lindo. Essa promessa, essa palavra de Deus para mim e para você, é algo que nós já temos vivido e temos recebido da parte de Deus. Mas recebereis o poder do Espírito Santo de Deus, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins de Jacareí. É o Espírito Santo
que nos dá poder, que nos encoraja, que nos impulsiona, que nos leva a testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, da transformação que Ele tem feito na nossa vida, na nossa realidade, na nossa alma, nas nossas decisões diárias. É o Espírito Santo de Deus que testifica lá no nosso espírito. É a voz dele que fala lá no nosso espírito, que nos guia, que nos orienta. Assim como ele fez em Filipe, com Filipe, em Atos 8, 29. Ele falou: ei Filipe, sai daí e vai para aquela estrada. Naquela estrada, ei Filipe, se ajuda aquele carro. Ei Felipe, começa a ministrar agora, começa a falar agora, ele está lendo Isaías, começa a explicar para ele o que ele está lendo. Ei Felipe, vai lá e batiza ele. Felipe ouviu a voz do Espírito Santo e fez o que ele tinha que fazer. Felipe sabia? Não sabia. Mas ele escolheu confiar. Ele escolheu obedecer a voz do Espírito. Atos 13, verso 2. Essa mesma voz, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, veja aí, ó, e jejuando, ou seja, calando a voz da carne, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Apartai-me, separai-me. Ei, aqui ó, você está jejuando, você está orando, e o Espírito Santo começa a falar, e você fica sensível a ouvir a voz dele, e ele começa a falar: ó, vai e faz isso, vai e faz aquilo. Ei, manda Saulo, manda Barnabé, vai junto com Saulo. Saulo tem muito o que fazer, você vai ser ali Timóteo para ele. E Timóteo chega e o Saulo começa a preparar Timóteo agora. Por quê? Porque ele está indo debaixo de uma palavra. E quem que deu essa palavra? A Bíblia está sendo clara para mim e para você, meu irmão. Quem chamou Paulo e Barnabé foi o Espírito Santo de Deus. Quem está te chamando? Não sei se você está entendendo o que Deus está falando, meu irmão. Quem está te chamando é Deus. Quem está ministrando no teu coração é Deus. É o Espírito Santo de Deus que está testificando aí no teu espírito. Às vezes você acha: não, é coisa da minha cabeça. Não, meu irmão, nem coisa da tua cabeça, não, meu irmão. É o Espírito Santo de Deus ministrando no teu coração. Falando para você: vai, ama, vai, perdoa, vai, cuida, vai, ajuda, vai, frutifica. Frutifica amor, frutifica paz, frutifica alegria. É coisa do céu, é coisa do alto. E é isso que nós temos que levar onde Deus nos levar. Você está se perguntando como que você vai espalhar o reino de Deus, meu irmão? Espalhando amor, espalhando paz, espalhando alegria. Nós acabamos de ler em Colossenses: chega de ira, chega de raiva, chega de inveja, chega de ficar brigando uns com os outros. É tempo de nós frutificarmos amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Pastor, mas eu não consigo, meu irmão. Se nós formos fazer só o que a nossa carne quer, nós vamos viver em briga, inveja, facções, dissensões, glutonaria, bebedices, coisas semelhantes a essas, acerca das quais os advirto como antes já vos adverti, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa é a obra da carne. E para fazer todas essas coisas, não precisa ir para nenhuma escola, não precisa fazer nenhum treinamento na igreja, não precisa fazer nenhum treinamento em lugar nenhum.
Eu tenho certeza que você já viu uma criancinha brigando, não, me dá, é meu. Tenho certeza que você já viu alguma criancinha fazendo isso. Não, esse brinquedo é meu, eu não vou dividir, é meu, me dá. Muitas das vezes nós adultos continuamos com esse pensamento de criança. Não vou parar, não, é meu, tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero. Pensamento de criança, egoísmo. Chega de plantar os frutos da carne. Para colhermos fruto do Espírito, temos que plantar fruto do Espírito. Enquanto você continua plantando obras da carne, você vai colher obras da carne. E hoje, mais uma vez, o Espírito Santo está dizendo para você: é tempo de você frutificar obra do Espírito. Deus te chama, Deus te escolheu para você frutificar obra do Espírito. Fruto do Espírito. Deus tem te chamado, Deus te escolheu. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vocês vão e vocês deem fruto. E o vosso fruto permaneça. O que tem dentro de um fruto? Semente. E o fruto que você deu, você vai pegar essa semente e vai plantar. Que vai gerar outro fruto. Que vai ter semente dentro. Que vai ser plantado de novo. E vai gerar outro fruto. E assim o reino de Deus vai sendo espalhado. Você já ouviu aquela expressão: gentileza gera gentileza. Amor gera amor. Aplique o fruto do Espírito no seu dia a dia. Pastor, mas é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. O Senhor Jesus, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu não sei se você concorda comigo, mas tudo que vem fácil não tem valor. Tudo que vem fácil, na maioria das vezes, nós não valorizamos. Agora, aquilo que você conquista com suor, aquilo que você rala para conseguir, meu irmão, aquilo você valoriza. Porque você sabe o duro que você deu para conseguir. O reino de Deus, ele é tomado à força. Nós precisamos lutar contra os desejos da nossa carne diariamente. Foi isso que Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. É diariamente, meu irmão. Diariamente a tua alma está sendo influenciada ou pelo teu espírito ou pela tua carne. E quem que vai vencer? Aquele que você alimentar mais, aquele que você cuidar mais. Atos capítulo 16, verso 6 e verso 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aqui os discípulos de Jesus, eles foram impedidos de falar, de pronunciar a palavra naquela cidade, naquele lugar. Quem que os impediu? O Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo também diz não. O Espírito Santo também fala não fala. E nós podemos trazer para as nossas vidas atuais hoje, como aquela palavra que diz: não deis aos porcos as pedras. Quando o Espírito Santo falar para você não vai, você não vai. Quando o Espírito Santo falar para você não fala, você não fala. Porque o Espírito Santo também diz não, meu. Verso 7. E quando chegaram a Mísia,
tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Intentaram, eles queriam, eles tentaram ir, mas o Espírito não permitiu ir. Então, se o Espírito Santo fala para você não vai, você não vai, meu irmão. E quando ele fala para você vai, você vai. Mas para isso você precisa estar sensível à voz do Espírito. E o Espírito Santo ele é tão maravilhoso, o Espírito Santo ele é tão poderoso, tão majestoso, tão glorioso quanto Deus Pai e quanto Deus Filho. Glória a Deus. E mesmo diante dessa tua tão grande, tão magnífica glória, poder, Ele ainda escolheu habitar em nós, morar em nós, testificar no nosso espírito, falar com o nosso espírito. E o mínimo que nós podemos fazer é ouvir a sua voz. Aleluia. O mínimo. Meu Deus. Se esse é o mínimo, qual é o máximo? Então, pastor, obedecer a voz dele. É o que nós temos que fazer. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Tem que espremer alguma coisa ali. Uau. Com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está intercedendo por você diante de Deus Pai, diante de Deus Filho. Por quê, pastor? Porque Ele nos ama. Porque Ele te escolheu. Porque Ele te trouxe aqui essa noite. Porque Ele queria ministrar no teu coração. Ele queria falar no teu coração. Ele queria que você entendesse, compreendesse que você tem uma alma que toma decisões. Que você tem vontade. E a tua alma ela é influenciada pela tua carne e pelo teu espírito. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque a carne dele era o mal que ele não queria fazer, mas que muitas das vezes influenciava a alma dele a fazer o que a carne queria. Corre para nós, por favor, Evaldo. Gálatas capítulo 5, verso 18. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não importa como você entrou aqui esta noite, não importa se até hoje você vivia todas estas obras da carne. Entenda, o que passou, passou. Não há nada que você faça hoje que vai mudar o que você fez alguns minutos, algumas horas atrás. Nada. Nada. O que você vai fazer amanhã também não te pertence. Porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã. O que você tem é o agora. Agora.
E agora Deus está te abrindo a tua mente, abrindo os teus olhos para o que tem influenciado as tuas decisões. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pastor, eu não consigo ter essas virtudes, essas características, eu não consigo ter esse fruto. Você, como homem da terra, não. Mas quando o Espírito Santo de Deus faz morada no teu coração, quando o Espírito Santo de Deus, ou melhor, quando você abre a janela da tua alma para o Espírito, você dá de cara com as coisas do céu, você dá de cara com o fruto do Espírito, você dá de cara com o amor, você dá de cara com a alegria. Pastor, mas está ruim, Deus está ruim as coisas em casa lá, pastor, está feia a coisa, pastor, está osso. Como diz a molecada hoje em dia, o bagulho está louco, pastor. O chicote está estralando lá, pastor. No trabalho lá está difícil, pastor. Aquele chefe lá só Jesus na vida dele. Parece que eu não consigo fechar um negócio, parece que eu não consigo fechar um contrato. É difícil, pastor. Deixa eu te falar. Deixa o Espírito Santo te guiar. Ouça a voz dele. Ouça o que ele tem para te dizer. Porque o fruto dele é paz, é alegria, mesmo diante de todas essas adversidades, mesmo diante de todos esses problemas, uns mais cabeludos do que os outros. E se você acha que a tua vida está ruim, tenha certeza que tem alguém do teu lado que está muito pior. Tenha certeza absoluta que tem alguém do teu lado que está muito pior. Para nós que estamos aqui, é fácil identificar isso. Você pode ouvir, sim ou não? Você pode ver, sim ou não? Sim. Você pode sentir o cheiro? Sim. Você pode tocar? Você tem 2 braços? Você tem 2 pernas? Você tem saúde? Sim. Você está melhor que muita gente. Tem muita gente que nesse exato momento está brigando pela vida no hospital. Tem muita gente que nesse exato momento está perdendo um braço, está perdendo uma perna, está perdendo a audição, a visão. Se você pegar Olimpíadas as Paralimpíadas, né? Se você conversar com algum daqueles atletas, você pode ter certeza que vai mudar a sua vida. Se você só assistir, já vai mudar a sua vida. E tem muitos. Se você colocar no YouTube, no Google, se você der um Google lá, hoje em dia tudo é dar um Google, tem muito testemunho que vai te impactar, que vai fazer você ser mais agradecido por aquilo que você tem e menos ingrato por aquilo que você não tem. Eu vou repetir para você gravar. Vai fazer você ser mais agradecido por aquilo que você tem e menos ingrato por aquilo que você tem. Porque o ser humano ele é abençoado. Muitas das vezes Deus precisa dar um chacoalhão para nós vermos o quão abençoados nós somos. Pastor, está difícil.
Espírito Santo, me ajuda. Pastor, está vendo? Espírito Santo, vem com o teu bálsamo. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo, ele nos dá uma alegria que nenhuma outra coisa pode dar. O Espírito Santo, ele é uma chama que queima no nosso coração e nos impulsiona, nos leva a fazer coisas que nós jamais imaginaríamos serem capazes de serem feitas. Coisas que nós nunca imaginaríamos serem capazes de realizar. O Espírito Santo de Deus queimando, ardendo no nosso coração, frutificando no nosso coração. Quando nós menos esperamos, Ele começa a agir na nossa vida. Ele começa a agir através da nossa vida. Chega, irmãos. Chega de fruta da carne, chega de obra da carne. Basta, chega. Basta de briga. Basta de discórdia. Basta. Chega. Chega de falar que a tua casa é um lugar de discórdia, é um lugar de briga. Chega. Ei, a tua casa é um lar de Deus. A tua casa é onde habitam pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. A tua casa é uma bênção, o teu lar é uma bênção, os teus filhos são uma bênção, o teu marido é uma bênção, a tua esposa é uma bênção, os teus filhos são uma bênção. Esse tem que ser o teu falar, essa tem que ser a declaração dos teus lábios. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa qual é a realidade, não importa aquilo que você está plantando hoje, o que vai ser amanhã, meu irmão, deixa Deus fazer. Se preocupa com o agora, e agora Deus está te dando a oportunidade de começar, a partir de agora, frutificar o fruto do Espírito Santo. Chega de fruto da carne, meu irmão, chega. Chega de briga, chega de sentir raiva, chega de sentir ódio, chega. É chegado o novo tempo de Deus para nós. É chegado o novo tempo de Deus para a tua casa, para a tua família. Tempo do fruto do Espírito Santo. É chegado o tempo do amor, é chegado o tempo da graça, é chegado o tempo da paz, é chegado o tempo da mobilidade, da possibilidade, é chegado o tempo da mansidão, é chegado o tempo do domínio sobre a tua vida. Esse é o tempo que Deus coloca para nós vivermos hoje. Se você for no supermercado, você não vai achar lá alegria, amor, paz. Por quê? Porque não está vendo. É o Espírito Santo de Deus que ministra lá no teu espírito. É o Espírito Santo de Deus que planta lá no teu espírito, meu irmão. É aquela alegria que vem lá no teu interior que você não consegue explicar, mas você só consegue viver e saber que vai dar tudo certo. Mas que tem tudo errado, você consegue ver e declarar: vai dar tudo certo. Vamos perguntar.
Colossenses capítulo 3. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aleluia! Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Você está escondido em Cristo Jesus. Morra as coisas da terra, morra as coisas da terra, mortifica a tua carne.
Dá de fé ao Senhor. Não se canse. Não se canse dessa presença. Não se canse da presença do Espírito Santo. Essa chama não se apague, não se apague. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ouça a voz do Espírito. Silencia todas as outras vozes. Principalmente a voz da tua carne. E ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. É tempo de frutificar. Fruto do Espírito Santo. Aonde você for, é lugar para você deixar uma semente do fruto do Espírito Santo que está sendo plantado em você. Que o Espírito Santo está frutificando em você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome poderoso do Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.